Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Shakhtar Donetsk, campeão da Copa da UEFA, temporada 2008-2009, com um elenco repleto de brasileiros, inclusive titulares. Vamos analisar como esse time jogava e, é claro, a campanha da equipe ucraniana até o título continental que conquistou nesta temporada em questão. Vamos sacar aqui a nossa prancheta, dar aquele confere no enquadramento e falar aqui sobre o time base do técnico Mircea Lucescu. Piatov no gol, Serna na lateral direita, Kutcher na zaga, o outro zagueiro, olha, o nome é bem difícil, Shirinski, mas não é tão simples como se é pronunciar. Olha, vou soletrar para vocês, CHYHRYNSKIY, Shirinski, beleza? E o Hatch na lateral esquerda. Fernandinho, ele mesmo, era um dos volantes. O outro era o Mariusz Lewandowski ou o Tomás Hubschmann. Um dos dois aqui, né, normalmente fazia ali a dupla juntamente com o Fernandinho. E o Cinho, brasileiro, mais um, né, aqui pela ponta direita. Aqui um festival de brasileiros, né? Jadson, William e Luiz Adriano. Esse elenco ainda tinha no banco um nome que não é brasileiro, mas é um velho conhecido nosso, o centroavante boliviano Marcelo Moreno. Esse time jogava no 4-2-3-1, que poderia ter variações para outros sistemas base, sobretudo sem bola. A saída de três acontece com os zagueiros abertos e o primeiro volante recuando. Esse volante poderia ser o Hubschmann, em jogos mais tranquilos, em que o time precisava de uma posse de bola mais longa, ou o Lewandowski, que era mais posicional e defensivo. A opção pelo polonês na final, e na maioria dos jogos grandes, tinha mais a ver com os cuidados defensivos que o time tinha que tomar, beleza? Os laterais, num primeiro momento, ficavam alinhados com o Fernandinho e o Jadson, que recuava para ser uma segunda opção de passe à frente da trinca, beleza? Então a gente via aqui, ó, esse tipo de saída de bola. Uma saída sustentada, porém, com os laterais na segunda linha e não na primeira, beleza? Naquela época não podia os zagueiros entrar na área na cobrança ali do tiro de meta. À medida que o time iria avançando, o Serna subia mais para o ataque pela direita, o Hatch ficava mais preso aqui com os zagueiros e o primeiro volante ocupava aqui o espaço que o Jadson tinha ocupado quando ele recuou para oferecer apoio na transição, beleza? O time do Shakhtar era um time bem ofensivo, de muita posse de bola. Os jogadores procuravam formar triângulos para oferecer ao portador da bola sempre duas opções de passe. Então a gente sempre via aqui essas triangulações aqui em todos os lados do campo, né? E não tinha medo de ser letal nas transições rápidas quando necessário. O time não era vertical por obrigação. Ele circulava a bola até encontrar o momento exato, beleza? O quarteto ofensivo brasileiro tinha muita liberdade para poder trocar de posição e recebia o suporte ofensivo do Fernandinho, na época ainda um box-to-box, antes de ser transformado em um camisa 5 pelo Guardiola no City. Para quem não lembra, o Fernandinho era um jogador de intensidade, ocupação de espaço, infiltração, pisada na área. Era o elemento surpresa do time, também em bolas paradas, aparecendo para cabecear, atacando o espaço vindo de trás. Nesse último terço, os pontas, né, o Wilsinho e o William, eles eram muito fortes no mano a mano. Inclusive, o Wilsinho, revelado no São Paulo como um dos mais promissores laterais direitos da geração, muito habilidoso, dono de muita qualidade no drible, por isso ele foi adiantado aqui para jogar mais como um ponta. Já o William era mais o tipo de ponta que pegava a bola, cortava para dentro para poder buscar a finalização. É o William que jogou no Chelsea, no Arsenal, no Fulham, no Corinthians, hoje está no Grêmio, jogou na seleção brasileira. É esse o William, beleza? Para quem não ligou o nome à pessoa. Nisso a gente pode até achar um pouco estranho, já que o lateral que subia mais pro ataque é justamente o lateral que joga do lado do ponta, que é na verdade um ala, que ocupa mais o corredor aberto, enquanto que o que corta mais para dentro atua no mesmo lado do lateral, que é mais físico e é mais defensivo, mais contido aqui no lado direito, tá? Mas o time funcionava bem, principalmente por conta do Jadson. Ele era o camisa 10 da equipe, mas também poderia flutuar bem dos dois lados de campo. Então, quando ele jogava mais aqui pela direita, ele fazia também esse corte para dentro, porque é um jogador
canhoto, beleza? A gente lembra do Jadson fazendo essa função, inclusive, no Corinthians do Tite, em 2015. Ele jogava muito aberto ali pelo lado direito. Aqui ele era realmente o meio atacante, mas caía bem pela direita. Quando recebia a bola aqui na direita, ele fazia também esse corte para dentro. Agora, quando ele jogava pela esquerda, ele buscava mais a linha de fundo e, mesmo não sendo tão rápido assim, ele tinha uma boa chegada aqui para a linha de fundo para poder cruzar para o centroavante. Mas ele era o responsável por dar ritmo, cadência ao jogo no time do Luchescu, além de ser também responsável pelas bolas paradas e dos últimos passes, beleza? O Jadson, ele era esse pifador do time do Shakhtar. E por fim, o Luiz Adriano era o centroavante do time, móvel, rápido, não era tão goleador assim, ele fazia o tipo mais abridor de espaços, facilitador de jogo, digamos assim, chamando a atenção de um zagueiro quando se apresentava como opção de passe, né? Fazia aqui essa flutuação para um dos lados, atraía, arrastava esse zagueiro, fazia com que se abrisse um buraco para quem chegasse de trás poder pisar um pouco mais na área. Era um jogador mais do estilo do Gabriel Jesus, né? Comparando com um cara que está em atividade hoje no futebol europeu. Por exemplo, Luiz Adriano do Internacional, que jogou também no Palmeiras, né, em anos mais recentes, beleza? Melhor e mais útil no jogo coletivo do que se destacando por ser um artilheiro de fato. Sem bola, o time se organizava em bloco médio no 4-4-2 em duas linhas, preservando o Jadson e o Luiz Adriano, beleza? Então o time tinha aqui aquela velha variação do 4-2-3-1 para o 4-4-2 sem bola. Não era um time de pressão alta constante, mas ao perder a bola, a reação era imediata. O William e o Jadson, especialmente, pressionavam muito o portador da bola no centro e na esquerda, na defesa. O Fernandinho também recuperava muitas bolas altas, mas o time preferia esperar aqui mais na intermediária para poder saltar no gatilho certo. Era um time muito compacto que mantinha suas linhas muito próximas, pouca distância entre os volantes e os pontas abertos também. Então essa segunda linha aqui era mais estreita, enquanto a primeira jogava um pouco mais aberta. Dificultava o jogo por dentro e forçava bolas longas do adversário. A presença do Ilcinho, inclusive, na segunda linha, ajudava o time a dobrar a marcação naquele lado do campo, com ele recuando momentaneamente até a primeira linha, ajudando o time a ter uma variação para um 5-3-2 sem bola, beleza? Então o Ilcinho também podia ajudar aqui, se transformando quase que num falso lateral direito, segundo lateral direito. As transições ofensivas também eram muito fortes, né? O time recuperava a bola, acelerava rápido com 3 ou 4 passes no máximo para poder chegar na área do adversário. Vamos falar um pouco sobre a campanha do Shakhtar Donetsk naquela Copa da UEFA 2008-2009. Você que é mais novo não sabe o que é a Copa da UEFA? É o que hoje a gente chama de Liga Europa, né? A UEFA Europa League, antigamente tinha o nome de UEFA Cup, Copa da UEFA. O time estreou na competição já na fase de 16 avos de final, que é aquela primeira fase pós-fase de grupos, né? E o Shakhtar, ele tinha jogado a Champions naquele ano. Como ele ficou em terceiro lugar no seu grupo na Champions, ele foi rebaixado, digamos assim, da Champions para a Copa da UEFA. E aí ele já entrou nessa primeira fase de mata-mata pós-fase de grupos. O adversário foi o Tottenham da Inglaterra. Vitória por 2-0 em casa e empate por 1-1 em Londres. Inclusive nessa Copa da UEFA, clubes como Manchester City, Paris Saint-Germain estavam presentes na competição, beleza? Nas oitavas veio um duelo que nunca poderia acontecer nos dias de hoje, né? Que era contra o CSKA da Rússia. A gente sabe os problemas aí que ucranianos e russos estão vivendo. Derrota por 1-0 em Moscou, vitória por 2-0 em Donetsk. Nas quartas, o oponente foi o Olympique de Marseille, da França, e a classificação veio com 2 vitórias, 2-0 em casa e 2-1 fora. Nas semis, um clássico ucraniano contra o Dinamo de Kiev, e depois do empate em 1-1 na ida, a vitória por 2-1 na volta carimbou o passaporte para a decisão em Istambul, diante dos alemães do Werder Bremen, time que tinha o zagueiro brasileiro Naldo, tinha o meia alemão Mesut Ozil, tinha o atacante peruano Cláudio Pizarro, tinha o Diego Ribas, ele também jogava por lá, mas dessa partida ele não atuou, não esteve relacionado, não estava disponível no caso, foi a última temporada do Diego no Bremen, antes dele partir para a Juventus. Luiz Adriano abriu o placar aos 25 minutos, 10 minutos depois o Naldo deixou tudo igual, o jogo foi para a prorrogação e no minuto 7 do primeiro tempo extra, Jadson fez o gol do título mais importante da história desse time ucraniano. E falando em títulos, o Mircea Lucescu, técnico do Shakhtar, é um doutor na área.
um dos técnicos mais vencedores da história do futebol, com 37 taças, só atrás do Alex Ferguson e do Pepe Guardiola. O romeno foi o grande diferencial daquela equipe, potencializando talentos técnicos, criando regras dentro da liberdade de movimentos e também fazendo um time vencedor também praticar um futebol agradável. Ele entendeu rapidamente que só a estrutura não decide jogos sozinho e que mesmo que o time seja muito organizado, seja o time mais organizado do mundo, ele precisa também de talentos para decidir títulos e vice-versa. Encontrou no Brasil essa grande fonte aí de talentos e com 5 titulares nascidos no Brasil, ele conseguiu fazer o Shakhtar campeão continental. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!